quarta-feira, né? Aula 7, responsabilidade do fornecedor no CDC. Eu fiz uma sinopse, né, tá, como está aí na... Depois eu vou postar isso para vocês como material. Até a aula passada, né, aliás, semana passada a gente nem teve aula, mas a última aula nós fechamos a conversa sobre os princípios no Código de Defesa do Consumidor, lembram-se? Conversamos sobre os princípios gerais, princípios específicos, princípios complementares, e agora a gente, a partir de hoje, é o segundo bimestre, e agora a gente começa uma outra parte aqui da matéria, uma outra parte muito importante, que é a parte que trata da responsabilidade do fornecedor. Então, você que certamente terá ações nesse sentido no seu escritório, ou ainda que você não tenha esse tipo de ação no seu escritório, mas você vai advogar, vai ter essas demandas aí da sua família e dos seus amigos. Então, eu fiz uma divisão para que possa ficar mais fácil para você estudar. Eu dividi a responsabilidade do fornecedor em aula 7, como se fosse uma aula introdutória. Então, hoje eu vou conversar sobre alguns conceitos, e vou tangenciar algumas coisas que eu vou voltar a falar na aula 8, daí eu coloquei apenas responsabilidade pelo fato do produto e responsabilidade pelo fato do serviço, e subdividi ainda essas responsabilidades aí do fornecedor em aula 9, para tratar exclusivamente de responsabilidade do vício do produto e responsabilidade do vício do serviço. Então, eu gostaria muito que vocês acompanhassem essas 3 aulas, porque elas fazem parte de um estudo, fazem parte de um bloco aqui dentro do direito do consumidor, em que quando você estará, né, advogando em prol do consumidor, é muito importante você entender qual é a responsabilidade do fornecedor, porque muitas vezes você vai ter que colocar o fundamento legal, vai ter que verificar lá na turma recursal como é que o tribunal tem entendido essas questões. E não podemos desconsiderar a possibilidade de você vir a ser advogado de um fornecedor. Eu acho que eu já falei isso para vocês, que acho que nós estamos em 2020, 19, 18, meio de 2017, 2018, eu fui advogado de uma imobiliária que me contratou, que estava com mais de 100 ações contra ela. Eu era uma imobiliária que estava com dificuldade financeira, evidentemente, e fez várias coisas aí, digamos assim, de falha na prestação do serviço, e estava sendo condenado, né, em quase todas as ações, em dano moral de 5, 10 mil reais, mais dano material. Então, vejam, eu não escondo de ninguém que a minha formação consumerista é em prol do consumidor, mas, infelizmente, naquele momento, ele estava sendo contratado e recebi... foi um contrato de 12 meses, valor fixo, pago 12 parcelas iguais, e naquele momento, eu fui advogado de um fornecedor e que estava 100% errado. Então, vejam que eu tive que... sou estudioso dessa matéria, então eu tive que me debruçar ali em cima das possibilidades de responsabilização e trabalhar, né? Olha que coisa interessante, trabalhar as petições que eu estava apresentando defesa, ou os recursos que eu estava interpondo, para discutir se aquela sentença ou aquela petição inicial, se ela tinha fundamento jurídico e tinha provas do que eles estavam pedindo. Vocês podem... não foi fácil para mim, porque, na verdade, eu estava trabalhando contra o que eu penso, mas quando você se propõe a fazer um trabalho sério, eu acho que não tem nada que possa dar errado. E, na maioria, não vou dizer todos, né, mas na maioria dos casos eu consegui... alguns a redução do dano moral, outros eu consegui a exclusão do dano moral, e alguns casos, eu consegui levar para uma composição, para um acordo, e que parcelado aí em 12, em 24 vezes. Então, assim, essa situação foi bem interessante, e eu fui obrigado a estar com a responsabilidade do fornecedor, além do que na ponta da língua. Eu tive que estudar como é que a turma recursal estava se comportando nessas situações. Então, fica aqui o meu lembrete, que é muito importante você estar acompanhando, estar verificando de que forma, de que maneira a gente vai trabalhar essa matéria.
E daí, quando eu coloco ali considerações gerais, eu não preciso nem olhar, porque eu já sei o que vou falar, e vou falar novamente de que o direito do consumidor parte ali da Revolução Industrial, parte ali do surgimento da sociedade de massa. Aí o aluno pensa assim, meu Deus, esse aí todo dia começa a aula com a mesma conversa. Não, não é a mesma conversa, porque é importante eu frisar isso para vocês, que a partir dessa mudança, qual mudança? Sociedade de massa é aquela sociedade que quer comprar, que quer consumir, alguns chamam até de sociedade de consumo. Então, com a Revolução Industrial, com essa mudança no comportamento do fornecedor, qual mudança? Eu preciso fabricar, aliás, agora eu tenho condições, eu fabrico mais, como eu fabrico mais, eu preciso vender mais. Então, e vendendo mais, eu estou muito mais preocupado com a quantidade do que com a qualidade. Então, vocês podem achar que é loucura o que eu estou dizendo, mas o Brasil é um país que, se eu fosse milionário, era aqui que eu queria ser empresário no ramo do direito do consumidor. Por quê? Porque eu consigo cometer inúmeros, eu vou chamar de ilícitos dentro do CDC, e, né, com isso eu consigo vantagem financeira, e o judiciário, quer dizer, uma grande parte da população nem discute, nem solicita o seu direito, e a parte que solicita, ela tem ali no máximo o valor atualizado, hoje com o dano moral bem mitigado. Então, é importante você entender que nesse cenário, que nesse contexto de mudança de sociedade de massa surgindo, também foi-se necessária a criação de uma legislação que pudesse vir aqui a amparar essa parte dessa relação jurídica que a gente já conversou, a gente já estudou lá, que é o consumidor. Então, nessa parte, nessa realidade mercadológica, surgiu aí, nós tivemos aí o surgimento dessa relação de consumo, dessa situação que foi-se necessário proteger essa parte que nós conversamos, que seria a parte vulnerável, a parte, em alguns casos, considerada hipo ou hiper suficiente. Né? Isso aqui a gente vai conversar um pouquinho também hoje. Então, após a Revolução Industrial, com esse poderio aí das indústrias em produzir cada vez mais e precisar vender, né? Então, é praticamente um paralelo com o que está acontecendo hoje, né? As indústrias querem vender, mas as pessoas não querem comprar. Então, a preocupação é muito mais com quantidade do que com qualidade. Então, eu reforço a ideia de que, esquecendo a questão agora da pandemia, mas que nós, infelizmente, nós estamos num país em que o direito do consumidor, ele ainda é mitigado. As pessoas entendem que quando você ganha um dano moral aí de 5 ou 10 mil reais, você está tendo uma vantagem, né, está ganhando um dinheiro, sendo que a coisa não é nada disso. Se está na lei, né, e a lei deve ser cumprida, se o fornecedor não tomou as providências, né, você se lembra lá que é princípio básico dos direitos do consumidor, que o fornecedor vem aqui de tomar as preocupações contra a saúde, a segurança e a vida do consumidor. Então, nesse sentido, quando aumenta-se essa produção e deixa-se de lado a preocupação com a qualidade e sim com a quantidade, neste momento começa a surgir conflitos, começam a surgir danos, onde a parte vulnerável, a parte hipossuficiente, evidentemente que vai ser mitigada, ela vai ter prejuízos de ordem financeira. E nesse sentido, qual sentido? Nesse cenário de prejuízos alavancados contra o consumidor e que, evidentemente, o fornecedor estava tirando proveito, então, foi-se necessário criar uma mudança, né? uma responsabilidade que fosse compatível com o resguardo, com a proteção que a gente queria dar a esse hipersuficiente. Então, nesse contexto histórico, nesse contexto social, em que nós temos de um lado o fornecedor e do outro o consumidor, que o fornecedor está preocupado apenas em vender e não com a qualidade de seus produtos. Então, foi-se necessário a criação de uma legislação, de uma lei que pudesse amparar o consumidor, e dentro dessa lei, a gente precisava de uma mudança legislativa para que não fosse tratada a responsabilidade do fornecedor como é tratada no Código Civil. Que se fosse para tratar a responsabilidade do fornecedor como o Código Civil já trata, não haveria necessidade de eu tratar isso de maneira repetitiva no CDC. Eu poderia fazer referência
de usar lá a responsabilidade do CDC, do Código Civil, que seria a responsabilidade contratual e a extracontratual. Então, nesse cenário de necessidade de se criar uma responsabilidade que fosse diferente, que tivesse mais direitos, digamos assim, ao consumidor, surge aquilo que vocês já ouviram falar bastante, que eu também sempre falo, que seria a responsabilidade objetiva. E se você estiver olhando aí o slide que está nas minhas costas, está escrito lá, ó, surge a responsabilidade objetiva, aquela que independe da comprovação de dolo ou culpa. Então, o dolo ou culpa lá do direito civil, neste momento aqui do direito do consumidor, nós estamos abrindo mão. Nós quem? O legislador, o fornecedor vai ter que o quê? Ele não vai poder mais fazer prova de que ele agiu de forma não culposa ou não dolosa. Nós não vamos querer saber mais disso. Nós vamos querer saber de outras circunstâncias que possa vir aqui a amparar, que possa vir aqui a comprovar que houve aqui o dano. E dentro aqui dessa responsabilidade objetiva, que é parte do que a gente vai conversar hoje, eu anotei ali, ó, alguns fatores, alguns pilares que a gente não pode esquecer, que diferenciam a responsabilidade objetiva da responsabilidade subjetiva lá do direito civil. Então, o primeiro pilar, que é aquele que eu já contextualizei para vocês, é a produção de massa. Mas o que é a produção de massa? Após a Revolução Industrial, nós aumentamos o poderio aí das nossas indústrias, então começamos a fabricar muito mais coisas, e se eu fabrico mais, eu preciso vender mais. E quando eu vendo mais, eu acabo atropelando, talvez, aqui a questão da qualidade e pensando aqui na quantidade. Então, um dos pilares que norteiam a necessidade da criação de uma responsabilidade diferente no CDC é a produção de massa. Um segundo pilar, muito importante também, é a vulnerabilidade do consumidor. A gente já conversou em aulas anteriores em que o consumidor, frente ao fornecedor, ele se torna vulnerável, né? Ele se torna hipossuficiente, que pode ser técnico, jurídico, científico ou econômico. Podemos juntar duas, ou três, ou quatro. Eu volto àquela tecla de que hoje o direito do consumidor moderno, a advocacia no direito do consumidor, exige que o advogado esteja estudando e que venha fundamentar aqui na sua petição o porquê que o seu cliente é hipersuficiente ou vulnerável, né? A presunção de vulnerabilidade é absoluta, mas a hipossuficiência tem que ser demonstrada, tem que ser comprovada. Então, cuidado com isso. Isso aqui a gente conversou lá no artigo 6º, inciso 8º, quando a gente veio falar da questão da inversão do ônus da prova. Então, não adianta mencionar pura e secamente, olha, excelência, eu quero a inversão do ônus da prova porque o meu cliente é consumidor. Se ele é consumidor, logo é vulnerável, logo é hipossuficiente. Essa premissa não é verdadeira. No passado, talvez há 5, 6, 7, 8 anos atrás, quando eu saí lá do meu emprego e comecei a advogar, talvez essa premissa você poderia até confirmar ela por meio de algumas sentenças. Hoje ela não é verdadeira. Hoje as sentenças elas estão muito mais voltadas à questão de existe o dano, existe o nexo causal, existe o direito aqui a ser reparado. Agora, em que valor que vai ser reparado? R$1.000, R$2.000, ou não vai haver reparação porque vamos entender que isso é um mero de sabor. Então, cuidado que esses são pilares, são questões que a gente não podemos perder o foco, porque senão você vai advogar e não vai ter êxito nas suas petições. Terceiro pilar, insuficiência da responsabilidade subjetiva. Então, vejam lá, no direito do consumidor, foi-se necessária a criação dessa responsabilidade objetiva, porque a responsabilidade subjetiva, que é aquela baseada na culpa, baseada no dolo, ela não amparava todas as questões que envolviam aqui o direito do consumidor, que envolviam a parte vulnerável, que envolviam aqui o hipersuficiente, tanto faz. Hoje eu estou com as duas palavras na cabeça. Eu estava olhando um livro ali que ele trata da hipersuficiência do consumidor idoso frente aos empréstimos consignados, né? Nesse momento de pandemia, todo mundo quer entrar com ação de várias coisas, mas não adianta, a gente tem que ser seletivo e ajuizar somente aquilo que realmente você acredita que tenha êxito, que as suas teses tenham possibilidade de vitória, né?
Então, a insuficiência da responsabilidade subjetiva, porque aqui no direito do consumidor a gente precisava de uma proteção maior desse ente, desse indivíduo que participa aqui da relação de consumo, porque na responsabilidade subjetiva a gente procura o dolo, procura a culpa. E daí, facilmente, em alguns casos, o fornecedor conseguia se esquivar, se livrar aqui do dever de indenizar. Então, no direito do consumidor, criou-se a responsabilidade objetiva, que é mais ou menos aqui que eu estou colocando os pilares para vocês. Quarto pilar, o fornecedor deve responder pelos riscos que seus produtos acarretam. Eu não sei se vocês estão lembrados, quando a gente conversou sobre os princípios lá no artigo 6º, esse aqui era um dos princípios básicos do direito do consumidor. Por quê? Cabe ao fornecedor ele responder e ser responsável pelos riscos que os seus produtos ou a sua prestação de serviço possa vir causar ao consumidor. Então, sendo um princípio básico do direito do consumidor, é baseado nesse pilar, baseado nesse princípio em que a gente consegue fundamentar a responsabilidade objetiva. E o último pilar, a última bolinha ali que eu quero apresentar para vocês como fatores da criação da responsabilidade objetiva, seria a decorrência de antecedentes legislativos. Como assim, Juliano? O que é que você está falando de antecedente legislativo? De onde você está tirando isso? Eu coloquei ali em forma de fique sabendo, porque eu acho que é uma curiosidade para você que é meu aluno. Então, a responsabilidade objetiva não é no Código de Defesa do Consumidor a primeira vez que ela aparece na legislação brasileira. Não sei se a professora Fante teve tempo, né, de incluir isso aí para fator histórico com vocês, mas em 1981 existia a Política Nacional do Meio Ambiente, que era a Lei 6.938, e que nessa lei já trazia a responsabilização objetiva ali do causador do dano ao meio ambiente. Então, cuidado que as questões da CESP e de outras provas de concurso, quando elas vêm tratar aqui a questão da responsabilidade objetiva, elas adoram escrever que o direito do consumidor foi a primeira vez. É o Giovanni? Nossa Senhora, eu não sabia que ele dava aula de ambiental. Que bom. Que bom. Mas era Fante antes. Por isso que eu não estava falando dela. Mas então, Giovanni, se ele lembrou e teve tempo para falar disso, ele vai ter falado dessa questão da responsabilidade objetiva e que, historicamente, não é no direito do consumidor que ela surge a primeira vez. Então, cuidado que nas questões da CESP, questões históricas que venham tratar aqui o direito do consumidor, quando fala-se de responsabilidade objetiva, eles adoram perguntar: é verdade que no CDC foi a primeira vez que o direito brasileiro valeu-se aqui da responsabilização objetiva? Não é. O direito ambiental já aí, ó, 1981 para 90, né? Então, eu ia falar 19, estou há 9 anos, há 9 anos antes do que o Código de Defesa do Consumidor, a legislação ambiental já tratava dessa questão da responsabilidade objetiva. Item 2, né, teoria do risco da atividade econômica desenvolvida. Poxa vida, o que é isso? Que história é essa de responsabilidade, teoria da atividade econômica desenvolvida? Então, para poder fundamentar a responsabilidade do fornecedor, né, então, além da responsabilidade objetiva, a gente precisava trazer pilares, precisava trazer princípios aqui, de onde nós vamos tirar essa responsabilidade, como é que nós vamos embasar essa responsabilidade aqui do fornecedor. E a responsabilidade objetiva no CDC, um dos seus viés, uma das suas matérias em discussão, é o risco, a teoria do risco da atividade econômica. Eu não vou ler aí para vocês, mas eu vou postar o material. O Lyons, ele faz ali uma explicação, uma longa, o doutrinador, ele faz ali uma longa explicação de que na responsabilidade objetiva, o legislador, quando inseriu isso aqui no Código de Defesa do Consumidor, ele queria tirar a imputabilidade de culpa, de dolo. Eu não quero discutir isso. Eu quero verificar de maneira objetiva se existe aqui uma divergência entre o produto ou entre o serviço dentro do que deveria ser e do que está sendo apresentado. Então, neste contexto, o risco aqui, ó, voltando ao slide, o risco da atividade,
o legislador e os doutrinadores entendem que isso aqui é inerente ao fornecedor. Então, quando eu vou colocar um produto no mercado de consumo, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber quais são os riscos que eu posso causar, que eu posso provocar aqui no meu consumidor. Porque quando eu tenho lucro, eu não vou lhe dividir com o consumidor, concordam? Então, o risco da atividade é justamente isso. Olha, vendi ali depois eu vou reusar esse exemplo mais para frente ali na aula. Vendi ali um produto, um bombom, e o bombom tinha uma larva dentro. Poxa, então você vai ter que indenizar ali o consumidor que comeu o bombom? Vai, gente. Ah, mas isso não é justo. Por que não é justo? É risco da atividade desenvolvida. Quantos bombons você vendeu? Milhares, milhões, não sei. Então, um ou dois, ou três, ou 10, ou 50, entendeu? Isso faz parte do risco da atividade. Voltando àquela indicação que eu estava dizendo, que se eu fosse milionário, eu queria ser empresário aqui no Brasil, no ramo de direito do consumidor, por quê? Com base nisso, é só vocês pegarem as grandes empresas. Pegue aí a Oi. Olha o tamanho do problema que ela vem criando, né? Está em recuperação judicial, inúmeras ações na justiça, não está nem aí. Quando eu digo não está nem aí, é um risco calculado. Como assim um risco calculado? Eu vou fazer essa prestação de serviço do jeito que der. Ah, mas se ficar comprovado a falha na prestação de serviço, você vai ter que pagar uma indenização. E daí, o quanto eu já ganhei, o quanto eu já retirei aqui desse mercado, o quanto eu já recebi desse consumidor, ter que pagar aqui 5, 10, 15, 20% em indenização, eu estarei no lucro. Então, risco da atividade econômica é esse risco que, infelizmente, ou felizmente, como eu estou dizendo, fica atribuído ao fornecedor. Então, os riscos da atividade dele embasam aqui e possibilitam a responsabilização objetiva no Código de Defesa do Consumidor. Então, pela teoria do risco da atividade, em havendo uma disparidade do que o produto é para o que o produto deveria ser, surge aqui a apuração da responsabilidade objetiva. Juliana, eu não estou entendendo, então vamos colocar um exemplo aqui para vocês. Caneta. Caneta é projetada para escrever, correto? Correto. Então, digamos que uma caneta dessa ela é projetada, sei lá, eles fazem lá o protótipo dela para ela durar, sei lá, não sei, escrever umas 2.000 páginas, né? Acho que não dura tudo isso, mas faz de conta que seja 2.000 páginas. Eu compro a caneta, ela deveria escrever 2.000 páginas. Eu compro a caneta e eu escrevo 10 páginas e acaba a tinta dessa caneta. Então, como é que eu aplico a responsabilidade objetiva nesse caso hipotético que eu estou simulando aqui para vocês? Então, a caneta deveria escrever 1.000 páginas. Se eu tivesse a outra caneta aqui, essa que só escreveu 10 páginas, o que ela deveria? Escrever 2.000. Quanto ela escreveu? 10. Essa aferição, tá vendo? É de maneira objetiva. Não cabe aqui o fornecedor vir a falar que essa aqui só escreveu 10 páginas porque o carregamento dela ficou no sol, ou qualquer outra coisa que pudesse ser aqui, levar isso aqui para negligência, imprudência, imperícia, dolo, culpa, toda essa discussão, nós não vamos fazer. Por que nós não vamos fazer? Porque isso faz parte do risco da atividade dele. Quando você resolve produzir um produto e colocar em um mercado de consumo, você tem que verificar, tem que calcular aqui essa possibilidade de vir a ter problemas. Por isso que quando a gente pensa em um país em que o direito do consumidor ele tem força, como por exemplo nos Estados Unidos, então dificilmente você vai encontrar um produto que possa vir a ter uma disparidade daquilo que ele se propõe, né? Lá o americano ele tem os direitos dele na ponta da língua, e lá a lei é lei, não é igual aqui, que a gente acha que a lei tem que ser interpretada. Então, muito complicado isso aqui no Brasil. Essa teoria, o que acontece com a responsabilidade da teoria do risco? Quando a gente está pensando em dolo, em culpa, então nós estamos atrelando o eixo da responsabilidade ao dolo e à culpa. E isso acontece no direito civil. Quando nós estamos pensando em responsabilidade objetiva no CDC, nós estamos fazendo um deslocamento deste eixo para o quê? Para a atividade desempenhada. Então, pera lá, eu não quero mais discutir dolo-culpa, é o eixo da responsabilidade civil, do Código Civil. Isso aí vocês já estão, sabem mais do que eu. Aqui no direito do consumidor, há um deslocamento desse eixo
eu deixo de verificar culpa, se o fornecedor tem culpa ou não, e passo a analisar a questão da atividade dele desenvolvida. Então, você que é fornecedor, que está vendendo está vendendo bombom aí, fábrica de bombom, está no mercado, eu não quero saber. Comprei um bombom com uma larva, desde que não tenha sido eu que tenha colocado a larva dentro do bombom, que daí seria culpa exclusiva do consumidor, vai surgir aqui, pela responsabilidade objetiva, vai surgir aqui um direito em prol desse indivíduo que comprou esse bombom, que comprou esse produto aqui com problema. Eu fiz ali uma relação ali de forma horizontal, indicando que ali o primeiro quadradinho, o fornecedor de produtos ou serviços, ele pode, né, ele cria o risco de dano, é um risco em hipótese, né, hipotético, e surge, se houver o risco, né, se houver o dano, surge o dever de reparação, e que no CDC, essa reparação ela vai ser feita de acordo com a responsabilidade objetiva, não mais a responsabilidade subjetiva do Código Civil. Se você está me ouvindo, você deve estar pensando em todos os casos. Calma que eu não vou tratar, hoje não vou esgotar o assunto. A aula número 7, uma aula introdutória, onde eu vou tangenciar alguns conteúdos que a gente vai continuar nossa conversa na aula 8 e na aula 9. Então, eu não vou falar aqui hoje ainda da responsabilidade subjetiva, o único caso ainda que tem ali amparo legal dentro do CDC. Hoje eu estou tangenciando, estou falando para vocês agora sobre teoria do risco, e de que forma isso foi introduzido, de que forma isso é trabalhado aqui no Código de Defesa do Consumidor. Eu trago ali uma jurisprudência do STJ, né, nada a ver com esse momento de pandemia, pelo amor de Deus, mas é uma jurisprudência da segunda sessão. Ela não é tão nova assim, é de 2017, mas em se tratando de STJ, dá para a gente ainda fazer a referência a ela, né? E essa jurisprudência, ela fala, esse julgamento, ele fala que as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos, aliás, eu devo ter comido uma palavra, pelos danos suportados ao aluno / consumidor, né, pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Você deve estar pensando, eu nunca vi isso. Eu já vi. Aqui na cidade, inclusive. Então, quando uma instituição ela faz uma oferta de um curso que ela não tenha reconhecimento ainda pelo Ministério da Educação, ela está assumindo o risco dessa atividade. Ah, mas e se esse curso não for reconhecido? Bom, se você cientificou o consumidor previamente, talvez seja uma forma de excludente. Mas, regra geral, não. Podem ver que aqui nesse julgado foi se aplicada a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque certamente a faculdade queria discutir, mas espera lá, eu não agi culposamente, eu não agi dolosamente, eu não tive a intenção em causar nenhum tipo de prejuízo material ou moral para esse aluno. Nós não vamos querer saber como é que funciona a responsabilidade objetiva no CDC. Eu me matriculei num curso que deveria ser reconhecido, eu deveria conseguir a minha diplomação depois aí de cumprir não sei quantos semestres, não sei quantas provas. Eu cumpri tudo isso e o meu, né, consegui notas, consegui presença, né, desde que você cumpra os requisitos apresentados, contratados, e agora você não pode me fornecer o meu diploma porque você não tem o reconhecimento pelo Ministério da Educação. Então, quando isso acontece, a aferição, o STJ já se manifestou que aplica-se sim a responsabilidade objetiva, o aluno é sim consumidor e, infelizmente, a instituição vai ter que ver o que vai fazer aqui com esse aluno, porque penso eu, né, eu já não advogo contra a UniFV de forma alguma, seria, né, eu sou empregado, como é que seria patrocínio infiel, quase que eu penso isso, né, vocês estão estudando aí para a OAB, para ética e ver se é isso. Eu penso que seria praticamente um patrocínio infiel. Mas eu tenho ações contra outras instituições, tenho ações contra, bem dizer, quase todas as outras instituições da cidade. Posso dizer uma coisa para vocês? Ações de direito do consumidor, não minha, né, de clientes meus. E posso dizer uma coisa? Quase que 100% das instituições, elas não fazem acordo. Você pode pegar até ali a maior instituição privada da cidade, que é o Sesumar, não faz acordo. Eles discutem até a última instância. E posso dizer uma coisa para vocês? Eu estou conseguindo êxito pensando aqui
advogando para o consumidor. Eu tive 2 ações em que foi julgada parcialmente procedente na primeira instância, né? Não foi dado o dano moral e a turma recursal reformou. R$ 8.000 de dano moral por uma taxa de matrícula cobrada indevidamente de um cliente meu, ex-aluno aí, já se formou na UniFCB, mas ele chegou a fazer a matrícula em outra instituição, a instituição falou que era para ele fazer, para ver lá o negócio do FIES, não sei como é que era o negócio lá, e depois não deu certo. E daí ele queria a taxa dele de volta. Veja, teve contestação, audiência de instrução, vou dizer uma coisa, não é fácil, viu? E a sentença de primeira instância, pura e simplesmente, mandou devolver a taxa, nem de forma dobrada não foi, entendeu? Se eu não me engano, a turma recursal também não reformou a dobra, né? Deixou de forma simples, mas deu a indenização ali em R$ 8.000. Tivemos outro caso ali contra uma outra instituição também nesse sentido, não foi feito acordo, a sentença de primeira instância também foi parcialmente procedente, sem dano moral, entendido que era mero de sabor do cotidiano, fizemos recurso, fundamentamos, fizemos sustentação oral, e a turma recursal reformou, mas esse outro caso, se não me engano, baixou não, deferiu R$ 5.000 de indenização por dano moral. Então, vejam que a coisa não é brincadeira, a responsabilidade objetiva, ela deve ser usada em prol do consumidor. Agora, não adianta como hoje, eu até, né, eu não sei para quem que eu deveria ter passado esse caso lá do NPJ, que era um prazo de hoje, a Fabiana me cobrou, era 4h30, eu tinha uma reunião 5 horas lá de colegiado lá com os outros professores, e, quer dizer, eu não tinha quem cobrar. O que eu falei para ela? Fabiana, me manda um arquivo aí, que eu vou abrir o processo aqui, abri o processo no cima da faculdade, e fiz um recurso em 15 minutos. Vai dizer, nossa, mas esse recurso ficou uma porcaria. Naquele caso, particularmente, eu penso que não deveria recorrer, que não vai haver reforma. E a discussão era justamente isso. Isso que era falha na prestação de serviço de uma imobiliária. E o juiz veio e fundamentou a sentença dele por meio da prova testemunhal, por meio teve ali uma representação no Conselho Regional de corretagem, de corretores, né, de corretores imobiliários, e foi arquivado. Então, o juiz se baseou em tudo isso para julgar improcedente o pedido, dizendo, não houve falha na prestação de serviço. Então, tudo bem que era fácil o recurso para eu argumentar, mas, nesse sentido, uma coisa a gente tem que ponderar. A Justiça Estadual, digamos, o Fórum, né, ele analisa essas questões de direito do consumidor por outro viés. Mas vou lhe dizer uma coisa, o tempo que demora, né, o valor de custas que você vai ter que pagar, porque ali o pessoal não quer nem saber, né, a justiça gratuita ele é bem complicado, talvez não valha a pena. Eu tenho uma ou outra, teve um período que eu estava ingressando só com ações na justiça comum, mas estava me dando muito trabalho essa questão da justiça gratuita, né? Andei patrocinando ali algumas custas, mas também tem coisa que a gente não adianta querer, a gente tem que ter juízo, não adianta ficar tirando dinheiro do bolso ali atrás de custas de cliente, que talvez ali depois no futuro você vai ter prejuízo. Então, essas ações, os juízes, né, eles não vêm com muito bons olhos ali no fórum, por quê? Eles entendem que tem a 9.099, ou seja, tem o juizado, e que tem competência para julgar essas ações de menor complexidade. Então, eu até ajuizo, né? Então, esses casos contra a companhia aérea, por exemplo, eu não faço mais juizado, eu faço tudo justiça comum, inclusive, se for necessário, eu pago as custas, mesmo o escritório custeia isso, para depois receber do cliente, por quê? Na justiça comum, o juiz faz uma análise aprofundada do caso, né? Você vai ganhar ali, eu ganhei no caso ali eu não lembro se foi extravio de bagagem ou demora, acho que foi troca do voo, sabe? Uma coisa assim, a pessoa perdeu ali um compromisso, Dr. Mário, primeira vara civil, deu R$ 5.000 de dano moral. Você vai dizer, é pouco. Olha lá na turma recursal para você ver o que está acontecendo lá. Lá estão baixando para R$ 1.000, ou se você não fizer a prova que você perdeu ali o compromisso importante, não adianta você mencionar, eu tinha uma reunião. Que reunião é essa? Cadê uma ata aqui dessa reunião? Cadê uma falta, uma advertência aqui de trabalho? Então, vejam que hoje o direito do consumidor está em outro viés. Não adianta eu simplesmente alegar, não, mas é responsabilidade objetiva do fornecedor, ele me fez perder um compromisso importante em São Paulo ou em Curitiba, e com isso eu tenho que ser indenizado. Eu já contei para vocês que em 2018 eu fui representando aí a faculdade, né, pela disciplina que eu dou aula, né, Direito Empresarial, no Congresso Paranaense
Direito Empresarial em Curitiba. E a Graziela queria que eu fosse assistir um painel de uma professora da USP. O painel era às 15 horas. Comprei o voo das 11 da manhã. Não embarquei. Você vai dizer, estava chovendo? Não, não estava chovendo. A aeronave foi fazer manutenção. E daí, lá no dia, quer dizer, eles disponibilizaram o quê? Ônibus. Não dava para, não tinha voo mais para aquele dia. Então, se eu não fosse naquele dia, eu ia perder o painel da tarde e o congresso à noite. Eu poderia só assistir no outro dia. Acabei indo de ônibus, gente. Então, peguei uma declaração lá da Azul, de que a aeronave estava em manutenção. Eu tinha os e-mails, né, da faculdade, tinha os e-mails lá da OAB Paraná, convidando a coordenadora do curso, que na época era a Graziela, e a Graziela estendendo esse convite para mim, e falando sobre a questão do painel, sobre a minha disciplina, sobre a questão de despesas e tudo mais. Tive que fazer prova de tudo isso no processo. Quanto eu ganhei? Nada? Não, também ganhar alguma coisa, né? Eu não consegui o dano material. Quando eu digo dano material, eu pedia a diferença de passagens aérea para passagem de ônibus. Isso eu não consegui. Mas o ônibus parou lá em Soledade, né? Todo mundo já parou lá e as coisas lá não são baratas. Eu tomei um belo de um cafezão da tarde, comprei um chocolate para comer dentro do ônibus e minha notinha deu R$90. R$90. Peguei a nota. Esse valor o juiz mandou me indenizar com o dano material. Os valores de Uber que eu usei lá em Curitiba, não consegui comprovar, porque eu juntei a fatura do meu cartão de crédito, mostrando ali o uso ali do aplicativo, porque concorda? Uma coisa era eu descer no aeroporto, outra coisa é eu descer na rodoviária. Uma coisa não tem nada a ver com outra, entendeu? Então, isso aí eu também não consegui, porque ele entendeu que eu não consegui fazer prova do real do dano material, e ele me indenizou em, se eu não estou doido, eu acho, não lembro se foi 3.000 ou R$3.500, porque eu comprovei que eu perdi o painel da tarde, que era palestrante, uma professora da USP, que ia falar exatamente sobre o direito empresarial, que era a disciplina ali que eu ministro no segundo ano. Então, não adianta ter simplesmente o juiz vir falar responsabilidade objetiva no CDC. Você, como advogado ou como parte, tem que fazer a prova, porque só o fato da ferição ser de forma objetiva não quer dizer que vai gerar indenização, não quer dizer que vai gerar o direito a ser indenizado. Então, cuidado com isso, fiquem com isso na cabeça, porque isso é bem importante, senão vocês vão se frustrar quando forem fazer petições no direito do consumidor e começar a não ganhar, né? Começar a não ganhar o dano ou nem o dano material. Você vai dizer, nossa, mas o Juliano falava que era tão bom, que era muito legal advogar nessa área. Eu não estou gostando, não, estou levando pau todo dia. Vejam, você leva pau quando seu cliente não tem razão, você leva pau quando você não consegue fazer a fundamentação jurídica ou não consegue fazer a prova. Gente, infelizmente, tem determinadas situações em que a prova fica difícil, né? Eu já andei desenvolvendo algumas petições, mas no juizado eu já vi que não adianta, isso aqui tem que ser possível. A questão da discussão, isso aqui seria até legal com um artigo científico, a discussão da prova diabólica. O que é prova diabólica? É aquela prova que a pessoa não consegue fazer, deveria ser invertido, né? A outra parte que deveria talvez trazer essa prova, mas infelizmente os juízes, eles não dormem, né? E acabam ali aplicando o 3731 do CDC, do Código de Processo Civil, que diz: cabe ao autor o ônus de trazer as provas constitutivas do seu direito, provas mínimas. Então, cuidado com isso, que isso aqui você pode ter uma invertida e achar que o direito do consumidor não vale a pena. E não é isso, não. O direito do consumidor vale a pena, sim. Eu vou continuar sendo militante, estudante dessa disciplina e, na verdade, eu espero dias melhores. Já vivi dias melhores aí na advocacia do consumidor, mas eu não vou desanimar, não. Eu acho que sempre vai ter um novo filão aqui dentro da disciplina, sempre vai ter uma nova tese, uma nova discussão, né? Seguindo, senão não me dê a palavra, que senão eu não paro de falar, mas a aula hoje é até um pouquinho mais curta, a gente termina em umas 20h35. Estou brincando, termina um pouquinho antes. Item 3, elementos a serem comprovados na responsabilidade objetiva. Então, aqui são três pilares, três elementos que vão conversar, que vão convergir aqui na questão da responsabilidade objetiva. O primeiro deles, tem que haver o defeito ou o vício
do produto ou do serviço. Vejam que nesse momento eu não estou diferenciando defeito nem vício, eu só estou mencionando. Olha, para que haja a possibilidade da responsabilidade objetiva, tem que haver ou um vício ou um defeito, seja ele do produto ou seja ele da prestação de serviço. Eu acho que eu já disse para vocês, e vou continuar falando até o final do ano, que o Código de Defesa do Consumidor, ele é inteiro voltado para produtos e serviços. Então, todas as vezes que estivermos falando aqui, na maioria dos casos vai ser produto e serviço, e alguns casos específicos trata só de produtos e outros tratam só de serviço. Não chegamos nisso ainda. O segundo, que o evento danoso ou prejuízo causado ao consumidor, né, que tenha havido um evento danoso, né, errei aqui na entonação. Ou seja, não adianta eu vir e mostrar, olha, o meu produto aqui que eu comprei tem um problema. Tá, mas qual que é o dano que você teve? Estão entendendo? Ah, o meu dano é material, né? Então, eu comprei uma passagem aérea e tive que ir de ônibus, tive que comer lá em Soledade. Se eu for de avião, eu comeria uma bolachinha lá do Azul, né? Azul serve lanche, melhor que a Gol. Então, veja, isso seria um dano material. Então, eu tenho que comprovar o dano. Senão, não se mantém a questão da responsabilidade. E o último pilar ali, ó, a relação de causalidade entre o vício, o defeito e o evento danoso / prejuízo. Ou seja, nexo causal, gente. Quando você estiver advogando para o fornecedor, uma das primeiras coisas que você tem que verificar ali na situação, normalmente vai ser, se você está advogando para o fornecedor, em CDC você vai ser demandado, então você vai apresentar contestação. A primeira coisa que a gente verifica é se existe o nexo causal, ou seja, se aquele suposto dano que a pessoa está dizendo que teve, e às vezes até está trazendo prova, se está ligado aqui com a minha prestação de serviço ou com o meu produto. Naquele caso lá da imobiliária, o que acontecia? Todo mundo pediu dano moral porque a imobiliária, em alguns casos, não estava repassando não resolvia. Então, a pessoa estava lá na casa e tinha uma goteira, tinha uma infiltração e a imobiliária não resolvia. Ela não resolvia porque ela tinha outros problemas. A pessoa entrava com a ação no juizado, juntava vídeo, foto, notificação contra a imobiliária, né? Trazia ali os danos, uma série de coisas, e a primeira coisa que eu discutia, anexo causal. Esses danos foram causados, aqui estão ligados diretamente com a prestação de serviço do meu cliente. Meu cliente é apenas imobiliário, e só aluga o imóvel. Em alguns casos eu conseguia fazer esse rompimento, gente. Por que eu conseguia fazer esse rompimento? Porque às vezes o dano ali era oriundo de outra coisa, era oriundo de uma goteira, de uma infiltração que vinha da parede do vizinho, e uma série de outras circunstâncias onde eu conseguia romper o nexo causal. Você vai dizer, você está fazendo alegação de culpa de terceiros. Não, por isso que eu estou dizendo que você tem que usar a cuca e fundamentar a coisa da maneira correta. Se você falar a coisa de maneira torta, o juiz vai dizer, oh, isso aí não cabe, oh, doutor, isso aí não é excludente do fornecedor. Mas se você conseguir romper o nexo causal, isso aí é base até lá do direito civil. Qualquer ação de indenização que você vai entrar, seja ela contratual, responsabilidade contratual, né, a artigo 927, ou a extracontratual, artigo 186, tem que haver o nexo. Então, meu carro tá com o para-choque quebrado. Ah, quem bateu nele? Ah, quem bateu foi ali o carro do vizinho. Você viu batendo? Né? Tem esse nexo causal, o para-choque foi quebrado por essa pancada. Então, se você conseguir romper o nexo causal, não vai romper todo o pilar aí da indenização, inclusive lá no direito civil, e que ele é repetido aqui no direito do consumidor, quando a gente está falando em responsabilidade objetiva. Então, se eu fosse você, eu tomaria nota desses 3 pilares. Então, tem que haver o vício ou defeito, tem que haver o dano e tem que haver o nexo causal. Não havendo qualquer um desses 3, não dá para falar em responsabilidade. E se a responsabilidade fosse subjetiva, como lá no Código Civil, nós estaríamos pensando, nós estaríamos discutindo culpa e dolo. Não é isso que a responsabilidade objetiva trouxe aqui como amparo, como direito desse consumidor considerado parte mais vulnerável, parte hipossuficiente dessa relação de consumo.
aqui é simples o raciocínio. Eu anotei ali, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, sim, isso aqui é interessante. Eu anotei trouxe uma jurisprudência, a ministra Nancy Andrighi, da terceira turma do STJ, ela é extremamente em pró-consumidor. Então, ela é uma defensora dos direitos do consumidor e, assim, particularmente, eu gosto muito de ler as suas decisões, os seus acórdãos, porque é praticamente uma aula de direito do consumidor. E nesse caso em específico, ainda que seja um recurso especial de 2012, mas não importa, ali do Paraíba, recurso especial 1.155.770, o que ela decidiu neste caso? Em que seja reconheceu, aliás, a hipossuficiência técnica do consumidor naqueles casos que versarem sobre saques não autorizados de sua conta bancária. Aí você vai dizer, mas isso é óbvio. Olha, não é tão óbvio assim não. Eu vou contar um caso que eu tive para vocês, que foi um caso engraçado e interessante, que eu perdi, entendeu? Eu tive um cliente que, na verdade, o irmão dele era solteiro, ao que foi me relatado, e veio a falecer, e não tinha herdeiros, e deixou lá um dinheirinho na conta poupança, salvo engano, 6 ou 7 mil. E esse irmão dele, quando foi na agência da Caixa Econômica, pediu um extrato para entrar com pedido de liberação judicial, ali no inventário, o que acontece? O gerente falou, mas a conta está zerada. O meu cliente disse, não, meu irmão morreu há 90 dias, eu aqui, ó, o cartão está na minha mão, eu não tenho a senha, senão eu teria feito o saque, ninguém pode ter feito esse saque. Pegou esse extrato, me procurou, fez esse relato, foi registrado um boletim de ocorrência, fizemos reclamação no consumidor.gov e não conseguimos isso. Ingressei com a ação, o que a Caixa apresentou? A Caixa apresentou os extratos e que havia sido feito 3 saques na cidade de Campo Mourão com cartão magnético com senha pessoal. Aí você vai dizer, aí foi o que eu pedi, né? Impugnei esses extratos, espera lá. Mas a pessoa é falecida. Como é que pode ter tido saque com cartão pessoal se a via original eu estava aqui, né? Está aqui posso anexar aos autos. Veja, o juiz foi muito paciente comigo e intimou a Caixa. Falou, olha, realmente, o doutor aqui tem razão, esses extratos não provam nada. Traga aqui o documento de que existe um outro cartão enviado para o endereço do consumidor com a assinatura dele. E, gente, por incrível que pareça, a Caixa conseguiu juntar um AR de recebimento de uma segunda via do cartão, aliás, ali no endereço do falecido. E daí, com isso, tive que chamar o irmão dele lá no meu escritório e falar, nós vamos perder essa ação, né? Isso aí era Justiça Federal, ninguém está com brincadeira lá na Justiça Federal. E aí o que acontece? Ele chegou à conclusão de que quem havia feito esse saque era uma namorada do irmão dele e que certamente ficou com o cartão aí da conta e que possuía a senha pessoal. Então, neste caso, não dava, ainda que eu tenha conseguido a hipossuficiência, a inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva, que tudo isso eu já havia conseguido no despacho inicial, a sentença foi de improcedência e eu nem recorri para não arrumar mais problemas. Então, em alguns casos, a gente tem que ter bom senso e entender que não adianta, né? Fiquei com vontade de matar o meu cliente, fiquei com vontade de cobrar dele todo o meu trabalho, mas, infelizmente, contrato de honorários de risco é isso. Nem sempre você vai ganhar. 3.1, senão a gente não vai embora hoje, né? Então, fica sendo verdade que a aula vai até 20h35. Vício e defeito são institutos sinônimos são sinônimos ou são distintos, né? E aí eu coloco, há divergência na doutrina quanto a saber se vício e defeito são sinônimos. E eu trago ali um quadro, eu trago 3 correntes doutrinárias que discutem essa questão do vício e defeito. Eu vou mostrar rapidinho, já vou dizer o que o Código de Defesa do Consumidor utiliza, porque senão você vai ficar com preguiça. Eu não quero que você fique com preguiça, porque isso aqui é bem importante. Então, essas 3 correntes, a primeira corrente, ela trabalha que vício e defeito é distinto, sim. Que vício estaria ligado com o produto, então seria ou com o serviço, seria uma incompatibilidade, ali, uma divergência do que deveria ser e do que é, do produto ou do serviço, e não atinge a pessoa
do consumidor. Fica no produto, fica no serviço. Vício. Defeito. Defeito se refere à insegurança, ou seja, a segurança do consumidor, um problema ali que o produto ou o serviço possa vir causar a ele. Então, essa primeira corrente entende que vício está ligado ao produto ou serviço, e defeito também está ligado ao vício ou ao produto, mas extrapola o vício, o produto e o serviço e atinge a integridade física ou psicológica do consumidor. Uma segunda corrente entende que são sinônimos, que seria vício ou defeito de qualidade, né, do produto ou serviço, ou vício e defeito de segurança. E uma terceira visão ainda, né, que vício seria a possibilidade de qualidade por inadequação de um produto ou serviço, e que o vício também poderia ser sobre a qualidade por insegurança de um determinado produto ou serviço. Pera lá, Juliana, e o CDC? O que fala o CDC? Próximo slide, acho que responde a nossa questão. Como assim responde a nossa questão? Não é hoje que eu vou tratar disso, mas só vou fazer a tangente aqui, senão depois você fica sem o entendimento. No artigo 12, né, se você abrir lá artigo 12, parágrafo 1º, vai estar dizendo assim, ó, o produto é defeituoso. Então, ele fala de defeito. E ele, se você seguir sua linha aqui para cima, ele está na seção 2, da responsabilidade do fato do produto e do serviço. Então, veja que ele está aqui, ele está misturando aqui defeituoso, né, como sendo gravoso. Então, fato, se você quiser colocar um igual doutrinariamente, dificilmente você vai achar alguém que vai fazer essa relação que eu estou te permitindo nesse momento. Fato igual defeito. Então, o defeito, ele é mais grave. Então, se ele é mais grave, ele atinge a pessoa física ou até o psicológico do consumidor. Então, nesse sentido, o artigo 12, o artigo 13 e o artigo 14, eles vão estar tratando da questão do defeito. Prestação de serviço ou produtos defeituosos. Lá no artigo 18, que é a próxima seção, vai estar falando assim, ó, da responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Então, veja, e daí lá no parágrafo, deixa eu ver se eu copiei ali, acho que está no caput, né? Deixa eu ver. Vícios, ó. Está no caput do artigo 18, ó. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade. Então, vejam que eu estou te fazendo o apontamento legal das duas passagens doutrinárias, ocorrentes doutrinárias, e que no CDC, ainda que em um e outro artigo, depois eu vou apontar de forma individual, que o código mistura essa questão, entendeu? Nesses dois apontamentos que eu estou te mostrando, ele separa. Trata defeito como uma coisa mais gravosa e vício como uma situação que não extrapola ali o produto, não extrapola o serviço. Então, eu trago ali mais um quadrinho, uma sinopse de maneira simplória para que você possa estar refletindo nessa aula introdutória comigo, que, de forma resumida, a TV adquirida não liga, comprei a TV, ela não liga. Vício ou defeito? Vício. Comprei a TV, ela explodiu lá e machucou o consumidor. Vício ou defeito? Defeito. Então, defeito seria a situação ali mais gravosa, que atinge a integridade física ou psicológica do consumidor. 4 para a gente ir embora daqui a pouquinho, né? As modalidades de responsabilidade do fornecedor previstas no CDC. Como é que funciona a responsabilidade dentro aqui no Código de Defesa do Consumidor? Então, lá no Código Civil, como é que funcionava no Código Civil? Quais as modalidades de responsabilidade que você tinha? Eu falei no começo da aula. Não ouviram, né? Responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. A extracontratual, artigo 186, Fundamentos de Responsabilidade Civil, e a contratual, artigo 927, Fundamento também da Responsabilidade Civil, originária com base contratual. No CDC, o legislador entendeu por bem fazer a unificação dessas modalidades de responsabilidade. Por quê? Nós queremos resguardar, nós queremos proteger aqui o consumidor como parte vulnerável, como parte hipossuficiente. Então, nesse sentido, dentro aqui do CDC,
nós unificamos a responsabilidade contratual e a extracontratual e criou-se, surgiu uma nova modalidade, uma modalidade diferente do que no Código Civil, que seria a responsabilidade pelo fato, ou seja, defeito, ou responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Por isso que lá no começo da aula eu falei para vocês que a gente vai separar isso em aula 8 e aula 9, para que não haja a menor possibilidade de você confundir defeito com vício e responsabilidade oriunda de defeito com responsabilidade oriunda de vício. Faço um quadradinho ali, ó, que coloco ali, ó, responsabilidade no direito clássico. Quando a gente está falando de direito clássico, estou pensando em direito civil. Responsabilidade contratual, artigo 927, e responsabilidade extracontratual, artigo 186. Responsabilidades no Código de Defesa do Consumidor. Como é que funciona isso? Nós vamos ter a responsabilidade pelo fato do produto e a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Se eu não me engano, a aula acaba aqui. Não, acaba ainda não. Responsabilidade pelo fato ou do serviço ou do produto vai decorrer, vai chegar aonde? A incolumidade física ou psicológica do consumidor. Para que haja a reparação de dano moral, gente, tem que haver o quê? Vício ou defeito? Defeito. Tem que ser gravosa, né? Extrapolou o produto e atingiu o consumidor. Letra A, responsabilidade pelo fato. Então, a expressão fato do produto ou fato do serviço tem uma outra locução que os doutrinadores trazem ela como sendo acidente de consumo. Então, eu repito, a expressão fato, que daí você pode colocar defeito do produto, defeito do serviço. Os doutrinadores chamam isso de acidente de consumo. Você não vai encontrar no Código de Defesa do Consumidor um artigo que use essa locução acidente de consumo. Doutrinariamente, em vários testes, até em jurisprudência, a gente encontra os julgadores, o legislador falando sobre acidente de consumo. Então, acidente de consumo, eu estou tratando de defeito. Então, extrapolou o produto, extrapolou a prestação de serviço e atingiu a integridade física ou psicológica do consumidor. Eu trago um caso interessante, depois vocês leiam ali com calma, é um caso que ocorreu na Corte de Apelações de Nova York em 1916. Por isso que eu digo que a gente está engatinhando no direito do consumidor. Em 1916, a gente estava aqui promulgando o Código Civil. Imagina que se estávamos pensando em direito do consumidor, nem, coitado, minceríndio ainda, né, em 1916. Mas, em Nova York, o Peterson ajuizou uma ação versus a Buick Motor School, que era uma empresa, uma montadora de veículos. O que ele propôs, o que ele discutiu? Ele discutiu a amplitude, ampliar a responsabilidade da montadora na possibilidade desse veículo causar um dano a terceiros. Então, em 1916, na Corte de Apelação de Nova York, foi dado como ganho, né? Quem ganhou foi o Peterson, que ele conseguiu a primeira decisão nesse sentido, favorável a ele, de que haveria essa possibilidade de ter essa extensão de responsabilidade da montadora para além do proprietário do veículo, e sim a estendida a um terceiro que possa sofrer danos decorrentes aqui desse veículo. 1916, Nova York. Depois vocês leem isso aí com calma. Letra B, responsabilidade por vício. O vício, gente, é o mais simplório, é aquilo que está ligado diretamente ao produto ou à prestação de serviço. Então, não atingiu a pessoa do consumidor. Então, não foi atingido nem física, nem psicologicamente. Então, é o livro aqui que eu comprei que veio com uma orelha, ó. Você vai dizer, mas você ficou chateado. Faça a prova. Né? Se eu não fizer a prova que eu fiquei chateado, isso aqui vai ser considerado um vício, né? Aqui tem uma orelhinha num livro, né? Não dá, tem que haver a prova, né? Nesse caso, teria que ter a prova. Então, nesse caso, é um vício. E sendo um vício,
o prejuízo aqui do consumidor, ele seria o quê? De ordem econômica. Então, se eu comprei um código, paguei, sei lá, isso aqui, deixa eu ver se eu normalmente colo quanto eu paguei aqui, não colei. Mas acho que paguei uns então. Se eu paguei R$20 num código que tem uma orelha, eu sofri um prejuízo de ordem material. Por quê? Eu paguei R$20 por um código bom, não um código que tem orelha. Mas agora eu não posso falar para vocês que eu devo ser indenizado moralmente porque eu fiquei chateado que esse código tem uma orelha. Não. Vai ter que fazer a prova daí, para provar que isso aqui é um defeito. Trago mais um quadro aí, né? Esses quadros, como disse, sou eu mesmo, Irene, que fiz, né? Então, de um lado, do meu lado, não sei como é que vai estar aí na tela para vocês, mas do meu lado esquerdo está a responsabilidade pelo fato, né, o defeito, e do meu lado direito está a responsabilidade pelo vício. No do fato, né, do defeito, a preocupação é o quê? A incolumidade física ou psicológica do consumidor. Né? Então, a gente quer saber se houve prejuízo aqui de ordem física ou de ordem psicológica. Nós vamos estar chamando de defeito do produto ou do serviço, e os doutrinadores chamam isso aí também de acidente de consumo. Na minha direita, a coluna da minha direita, a gente teria responsabilidade pelo vício, que seria a preocupação com a incolumidade econômica, né? O prejuízo financeiro que o consumidor possa estar tendo com esse produto ou com esse serviço. Chamamos de vício do produto ou vício do serviço, e ali não mais se aplica a locução acidente de consumo, e sim inadequação para os fins pretendidos. Na verdade, a gente nem fala nada. Quando a gente está falando em vício, a gente já subentende que não atingiu a pessoa do consumidor nem física, nem psicologicamente. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais coisa. Tem. E daí eu trago um julgamento do STJ, que é aquele que eu falei no começo da aula. Também com a relatoria da ministra Nancy. Esse aqui é de 2014, deixa eu ver, um recurso especial de São Paulo, 1.424/304. O que acontece nesse julgamento? Ela vem e traz aqui, ela julga procedente e traz aqui a tese de que se o consumidor adquirir um produto de gênero alimentício, e dentro tiver, deixa eu ver se não me engano, ele chama de corpo estranho, isso mesmo, na decisão dela, ela nomina ali na segunda linha, de corpo estranho. Entenda um corpo estranho num gênero alimentício, a ministra Nancy Andrighi entende que não necessito fazer a prova se eu consumi ou não consumi. Surge aqui o dever de reparação. Eu vou tratar isso aqui como sendo um defeito. Por quê? Porque isso aqui atinge a segurança ou a saúde do consumidor. Se você parar aqui, perder um minutinho pensando aqui nesse julgamento, vou te falar uma coisa. Eu não tenho estômago muito fraco para essas coisas, mas assim, eu sou nojento para algumas coisas. Por exemplo, eu não como carne de porco, eu não como peixe. Por quê? Porque eu não gosto, não como camarão. Por quê? Porque eu acho esquisito, entendeu? Então, se eu estiver num lugar e a pessoa estiver comendo ali esse tipo de coisa, caranguejo, meu Deus do céu, né? Na praia, quando eu vejo, eu até me levanto. Então, vejam bem, vamos pensar numa situação hipotética aqui. Eu tive uma ação no escritório que a gente ganhou R$3.000 de dano moral de um cliente que comprou um vidro de conserva de pepino, e dentro do pepino tinha larvas. Ele comeu um dos pepinos, mas não comeu a larva, né? Mas a gente fez essa referência na petição e o juiz julgou procedente. Tem um outro caso, que também está agora em grau recursal, do bombom, entendeu? E, obviamente, como eu já sabia do entendimento de primeira e segunda instância, aqui da Nancy STJ, é outro nível, né? Como eu já sabia do entendimento da turma recursal, que em alguns casos eles estão reformando a condenação, se você não comprovar que comeu, né, a ingestão ali do produto com o corpo estranho. Então, o que eu fiz? Eu disse que houve a ingestão do bombom. Juntei esse acordo em várias outras coisas ali nesse sentido. Mas o que acontece? Vem o supermercado, eu entrei contra todo mundo, contra o supermercado e contra o fabricante. Ambos ficaram empurrando a responsabilidade um para o outro, né? Inclusive, eu não me lembro se foi o mercado ou se foi o fabricante, eu acho que foi o mercado, que ele discutia isso. Discutia o quê? Mas não há prova nos autos da ingestão do alimento, né? E juntou uma sentença ali fiquei abismado, juntou uma sentença ali de Toledo, não era acordo, era sentença, eu fui procurar na turma recursal, ainda não tinha julgado, né?
julgou era uma sentença que julgava improcedente e condenava, inclusive, em litigância de má-fé a pessoa. E ali era um caso de leite. A pessoa tinha comprado um leite, o leite estava estragado. E, obviamente, que a pessoa não tomou o leite coalhado, né? Então, a juíza, lá nesse caso, entendeu que era litigância de má-fé porque não ingeriu o produto. O raciocínio que eu queria fazer é o seguinte: se eu estiver, né, num churrasco, estiver aqui na minha casa, estiver numa roda de amigos, e abrir um vidro de um pote ali, vou pensar no caso das larvas, um pote ali de pepino em conserva. Eu gosto de pepino em conserva, entendeu? Veja, eu posso não ter comido, né? Eu posso apenas estar olhando ali para o prato. Se eu ver uma larva, gente, eu não duvido que eu venha a ter ânsia, que eu venha ter que ir no banheiro ali para vomitar. Não, mas não é hipótese, entendeu? Então, vejam, se isso acontecesse, para mim fica indiscutível que eu tive ali a minha integridade psicológica abalada. Imagina, saiu para vomitar, vomitou na frente de todo mundo, você vai dizer, mas seu exemplo está muito cabuloso, Juliano. Não, eu estou mostrando para vocês de onde vem o fundamento ali da ministra Nancy. Não é só os casos que você comeu o alimento, porque daí você está pensando na segurança da saúde do consumidor. Você pode ter uma questão psicológica, como eu estou falando, eu não como camarão, não como peixe, não como porco. Por que você não come? Não sei, eu não gosto. Então, né, nem venha com essa história para o meu lado que eu passo a vez, entendeu? Então, são questões individuais de cada um, e o direito tem que vir aqui e se manifestar. Então, estou mostrando aqui para vocês, vai estar no material de aula, essa questão aí da ministra Nancy. Eu gostaria de estar parando a aula por aqui, até porque já faz 1h07 que a gente está conversando, e eu tenho visto que não tem sido... olha, estamos em 10 presentes, 12 presentes, né? Eu acho que são poucos alunos, acho que né, está faltando mais da metade da sala. Então, pensando que eles estão ocupados e não estão podendo assistir essa aula online, depois penso eu que eles vão assistir ela lá no Moodle. Então, pensando que até um filme de 1 hora, às vezes você tem preguiça de assistir, imagine assistir o Juliano falando sobre responsabilidade do fornecedor no CDC. Então, por isso que eu fragmentei essa aula, né? Primeiro pensando academicamente, depois pensando pedagogicamente, depois pensando profissionalmente, né? Então, eu subdividi, e com isso eu terminei essa primeira parte. Olha, Ionara, eu agradeço, mas eu acho que tem que ser daqui para melhor, entendeu? Eu acho que, como eu disse, eu não falei, eu estava na reunião lá de colegiado com todos os outros professores, e veja, eu nem me manifestei porque eu achei que eu seria indelicado se eu me manifestasse. Eu estou muito à vontade agora com essas aulas online. Eu não sei se os alunos estão aproveitando ou não, mas para mim está melhor do que o presencial. Por que está melhor o presencial? Eu sento aqui, eu consigo gravar, eu consigo passar todo o conteúdo, eu consigo ter os slides aqui, eu tenho outros recursos, e ainda você consegue assistir mais que uma vez. Nas minhas disciplinas, o aluno não está tendo prejuízo algum. No meu ponto de vista, ele está tendo um ganho, que ele está ficando com material gravado, que ele pode olhar 1, 2, 3, 4 vezes, e eu tenho me colocado aqui à disposição por meio de todos os canais. Não adianta vocês falarem, mas a gente, se mandar uma mensagem no Instagram, no Facebook, não sei aonde, você não vai responder. Eu vou responder sim, se eu não vou responder, se eu não ver. E você tem ali, você está no meu grupo, você tem ali o meu número de WhatsApp. Se você tiver dúvida, me mande no WhatsApp. Qual é o problema? Se eu ver, ele tiver tempo e puder, eu te respondo. Eu quase te asseguro que 99% dos casos eu vou te responder. Então, eu tenho gostado dessas sistemáticas de aulas remotas. Eu sei que não é não é o que todo mundo gostaria, né? Eu também estou me adequando, também tive que me virar com internet, com câmera, com luz, com uma série de coisas. Agora, arrastei aqui essa TV que ficava lá no escritório, arrastei aqui para trás de mim, que facilita em alguns casos, né? Ali na pós-graduação, a aula é diferente. Eu tenho um aluno lá que ele é mudo, né? Então, mudo é surdo, um dos dois, que daí, então, é por meio de intérprete. Então, veja, eu estou gostando de toda essa diferença, entendeu? Então, eu sou suspeito. Eu, particularmente, se a Graziella, se o Barbieri falasse assim para mim, você quer ficar com as aulas remotas pro resto da vida?
Eu sinto falta porque eu gosto do contato ali presencial com o aluno, mas eu gostei dessa experiência de trabalhar o conteúdo de forma remota, tá? Tem me dado mais trabalho porque eu tenho que pensar academicamente e pedagogicamente, concorda? O que é claro para mim, talvez não fique claro para vocês. Mas fiquem tranquilos que vocês vão ver na medida aqui do possível, estou falando da minha disciplina, né? Vocês só têm uma disciplina comigo, e que eu acho difícil a gente vir a ter qualquer tipo de problema na prova ou no trabalho do segundo trimestre ou ao longo do ano. Eu tenho certeza de que vocês vão cumprir a parte de vocês, que é estar olhando, estudando o mínimo necessário aí dos conhecimentos dos direitos do consumidor, e que a gente vai passar tudo isso, essa questão do Covid-19, né? Esperamos que passe logo, mas não sei se para esse primeiro semestre o que vai acontecer, mas nós estamos seguindo aqui com a matéria e eu tenho plena certeza de que, pelo menos, registrado está ficando. Então, cabe a cada um de vocês, alunos, a voltar lá, assistir novamente, verificar o que eu estou falando, se tem procedência, não tem procedência, me cobrar, olha, vamos trazer mais material, professor, vamos fazer um fórum de debate, vamos fazer outras coisas. Então, eu me coloco inteiramente à disposição de vocês, mas encerro a aula 7, porque ela era uma aula introdutória para não tomar muito aí a sua cabeça. Combinado? Continuem na quarentena, eu vou ficando por aqui e me coloco inteiramente à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Grande abraço e até a semana que vem.